Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Sejam bem-vindos à temporada do Sol em Áries, ao novo ano astrológico e ao Bússola Cósmica. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa entrada monumental? Essa frase é incrível, né? E eu acho que ela tem tudo a ver com o signo de Áries. Eu acho que ela fala de várias coisas que o signo de Áries tem na sua luz, né? Então, nessa frase, o Roosevelt, um ex-presidente americano, ele já começa falando sobre quem são as pessoas a quem ele daria ouvidos ou não, né? No caso, ele está falando do homem na arena. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde as falhas estão acontecendo. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida. Então, ele já começa construindo uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com Áries, que é a construção de um posicionamento e de limites. Eu delimito por dentro da minha autonomia, dentro da minha autoconfiança, até onde eu vou dar ouvidos, até onde eu vou prestar atenção no que os outros pensam a respeito do que eu falo, do que eu penso, do que eu ajo, né? Como eu ajo. Então, essa é a primeira grande lição que Áries quer dar pra gente. Em algum lugar do nosso mapa ele está lá, para que a gente construa, a princípio, essa seletividade. É muito legal e várias vezes aqui ao longo dos próximos 30 dias a gente vai conversar bastante também sobre construção de limites. Porque Áries fala sobre isso. Defender as suas bordas, né? Até onde eu vou admitir trocas ou não. Mas também, e nós vamos falar sobre isso, a importância de permitir uma troca entre essas barreiras. Então não dá para simplesmente levantar muros e ficar sem trocar com ninguém. Nós vamos falar sobre a questão da coragem de ser vulnerável. Porque isso também acho que é a principal lição. Nós vamos falar também sobre isso quando a gente falar sobre o eixo Áries e Libra aí nos próximos dias. Hoje eu quero começar falando um pouquinho especificamente sobre coragem. Porque eu acho que de alguma forma a mídia vendeu pra gente ao longo dos anos, especialmente através dos filmes, histórias, né, em quadrinhos talvez até, ou não em quadrinhos, né, qualquer história, grandes filmes, que atos de bravura, atos de heroísmo são ligados à coragem só quando eles dão certo. E é legal, porque nessa frase do Roosevelt, ele deixa claro que isso não é verdade, né? Ele fala que não há esforço sem decepções, sem cometer erros, porque eu acho que, claro, filmes e histórias de heróis que agiram bravamente, tudo isso tem um lado encorajador, um lado arquetípico, que é legal a gente explorar também. Mas a sombra disso é construir essa ideia errada de que aquilo só foi legal porque deu certo, né? O herói só é considerado herói porque ele conseguiu salvar a princesa. Mas será que a grande coragem e o grande ato de bravura não foi porque ele simplesmente tentou? E essa frase do Roosevelt tem tudo a ver com isso. É legal a gente olhar a construção, né? A etimologia da palavra coragem, que vem da mesma origem da palavra coração. Vem do latim, coraticum, que é cor, né, cor, que aí sim vem de core, né, o que é o core? Por exemplo, em inglês, quando a gente está falando de tecnologia, é o centro, é um núcleo, não só de tecnologia, né, acho que de várias outras coisas, mas enfim, o núcleo significa o core. Então o core é a minha essência, é o que eu tenho de mais meu, e aticum, da palavra coraticum, é agir, então é agir de acordo com o meu eu, mais eu de todos, é eu agir no mundo, encarar o mundo da forma mais original e única. Eu sou o que sou, né? Não é isso que... Não foi assim que Deus se apresentou para Moisés no passado? A maior coragem talvez seja essa, da gente ser quem a gente realmente é. E neste ato de ser quem a gente realmente é, a gente vai acabar expondo as nossas falhas, expondo as nossas vulnerabilidades, e às vezes isso vai ser legal, porque outras pessoas vão expor as delas e todo mundo vai crescer. Às vezes não vai ser legal e a gente vai sair um pouco ferido, mas mais maduro, a gente vai crescer com isso e ou vai melhorar em nós essa questão dessa exposição de falhas, né? Então, por exemplo, eu acabei de tanto dividindo e compartilhando e sendo quem eu sou, as pessoas acabaram percebendo um monte de defeitos em mim.
E aí isso ficou tão exposto ali que eu começo a trabalhar esses defeitos. Agora, se eu nunca sou quem eu sou, nem eu e nem os outros nunca vão saber exatamente os meus piores defeitos e eu não cresço. O pior prejuízo é eu não cresço, eu não construo conexões. O forte do livro da Brené Brown, que a gente vai trabalhar esse mês, não é só atos de bravura e coragem, que é o que a gente está conversando aqui agora, mas especialmente entender que ser quem eu sou, trabalhar a vulnerabilidade, não é para fazer drama ou manipulação. É para, de fato, construir conexões. Claro que o livro que eu escolhi para trabalhar, ele fala sobre coragem e liderança. Ele tem um enfoque um pouco em líderes profissionais, mas não é só sobre isso. Todo mundo tem Áries em algum lugar do mapa, e neste lugar nós somos chamados a liderar, mesmo que a gente não assuma um cargo de chefia. Quem tem Áries nas casas do trabalho, a casa 2, a casa 6 e a casa 10, vai exercer uma liderança dentro dos ambientes de trabalho ou dentro de trabalhos a que se propõe, naturalmente. E isso vai sempre evocar essa frase do Roosevelt. Você vai estar sempre em evidência de alguma forma, seja nas falhas, seja, enfim, nos atos de bravura, de coragem, E hoje eu quis falar especialmente sobre coragem, porque só os heróis é que têm atos de coragem e porque esses atos resultam em coisas maravilhosas. Não. Os atos de coragem acontecem o tempo todo e nem sempre eles vão resultar, o próprio Roosevelt fala na frase, Na pior das hipóteses eu caio na arena derrotado, mas morro tentando agir de acordo com os meus valores, com o meu coração, com a minha essência. Ou na melhor das hipóteses, eu saio daqui vitorioso, vangloriado, enfim, é essa analogia que ele faz. Nem sempre as pessoas vão acatar isso, muitos vão zombar dos nossos atos de coragem. A internet está aí a rodo, com gente cheia de pessoas como essas que o Roosevelt descreve no texto, que não estão por inteiros na arena da vida, mas se acham no direito de ter opiniões, julgar, serem tóxicas, serem passivo-agressivinhas, com comentários ridículos, Isso tá cheio. E essa frase do Roosevelt me lembra uma outra, que diz o seguinte: um dia uma lagarta virou para as outras lagartas e disse que ela seria uma borboleta. E todas as lagartas riram, menos as borboletas. Porque as borboletas sabem que a lagarta é capaz de se tornar uma borboleta, elas já passaram por aquele processo. Agora, aquelas que vão morrer lagartas, e tá cheio, viu? Inclusive na natureza, tá cheio de lagartas que não viram borboletas. Muitas almas que morrem sem alcançar um patamar espiritual para, de fato, subir os degraus da evolução. E aí a gente tem que decidir se a gente quer ser o homem por inteiro na arena da vida, pagando o preço, como ele coloca no texto, Será que eu quero pagar esse preço? Mas ao menos se eu não quero pagar, pelo menos não nesse momento da vida, porque eu acho que a vida é cíclica também, a gente tem momentos e momentos e tá tudo bem. Se eu ao menos não quero pagar o preço agora de me colocar na arena da vida, é melhor que eu não seja a pessoa do assento barato da arquibancada, que fica só apontando o erro dos outros, porque lá é super gostoso e confortável. Eu mesma já estive lá inúmeras vezes e trabalho ardentemente para não voltar para lá. E mais importante, o dia que você decidir levantar e ser o homem por inteiro na arena da vida, e aqui quando eu digo homem eu tô falando de humanidade, não de homem do sexo masculino. Pelo menos não por enquanto. Nós vamos falar sobre o patriarcado com Áries, mas não hoje. Quando você decidir ser esse homem por inteiro na arena da vida, também é importante que você saiba que vão haver as pessoas dos assentos baratos na arquibancada. Sempre vão haver. Mas precisa construir com muita força, com muita construção saudável de limites, aprender a dar ouvidos às pessoas certas. Eu aprendi com uma pessoa muito sábia a elencar exatamente as pessoas que vão compor a arquibancada da minha vida. É bem provável, quando eu penso nessa pessoa que formulou esse pensamento pra mim, que ela conhecia essa frase do Roosevelt, porque é uma frase muito famosa, é bem capaz que essa pessoa conhecia, mas acabou não citando essa frase. Nós temos que saber para quem nós vamos dar os ingressos para sentar na arena da nossa vida, muitas vezes. Quem são as pessoas a quem eu vou dar ouvidos? De verdade. Esse é um grande critério que a gente vai aprender e eu espero que a gente faça várias trocas a esse respeito, aproveitando que a gente vai falar sobre Áries. Primeiro de tudo, Então, coragem é agir de acordo com a nossa essência. Agir de acordo com a minha essência, me colocar na vida verdadeiramente de acordo com o meu coração, vai exigir que eu esteja por inteiro na arena da vida, e isso vai incomodar, especialmente as pessoas dos assentos baratos, que ainda não se colocaram na vida. É importante a gente entender que coragem não é oposto de medo. Eu acho que isso já bastante gente tem falado sobre isso. Coragem é agir de acordo com
a minha essência, mesmo com medo, né? A Brené Brown, ela pontua no livro 4 colunas que constroem a coragem. A primeira é a vulnerabilidade. E ela fala que a vulnerabilidade, ela tem que ser algo que nos ensine a lidar com os confrontos e os desafios. Viver de acordo com os nossos valores vai exigir esses momentos de muralha, né? De falar, peraí, isso aqui que você está falando não está certo. Eu não estou gostando do que você está dizendo, essa piada não foi adequada para mim. E isso, muitas vezes, quando a gente não lida muito bem com esses momentos, a gente acaba explodindo, a gente acaba transformando aquilo numa discussão quando podia ser um confronto mais maduro, né? Esse é um ponto da gente ter coragem, é saber criar essas posições, se posicionar, sem necessariamente usar da violência ariana e marciana, né? Que tem relação com Marte aí, mas se valer do signo oposto, que é Libra. Lá no vídeo que eu falei sobre os signos da natureza, quando eu falei sobre Libra, eu falei, né, dos acordos que a gente faz com as pessoas, que tem que ser racionais. A gente está o tempo todo construindo esses acordos. É importante que a gente construa esses acordos, que eles também sejam favoráveis pra gente. Não é a gente só ficar se abrindo e sendo flexível para os desejos das pessoas ao nosso redor. Esse é um ponto, né? E aprender a ter responsabilidade. Porque muitas vezes, ouvir a nossa essência, ouvir o nosso coração, viver de acordo com os nossos valores, ser o homem por inteiro na arena da vida, vai exigir muito esforço. Às vezes é mais fácil a gente fluir com a multidão, fluir com o todo, deixar pra lá. É mais fácil deixar pra lá, muitas vezes. Mas aquilo vai ficar remoendo dentro de você, desconstrói todo dia um pouquinho a sua própria autoestima, a sua própria autoconfiança, que também são assunto dos signos de fogo em geral. O último ponto que eu quero propor aqui pra vocês é como nós reagimos diante dos nossos medos. Ser reativo é o que coloca a gente sempre na sombra desse Áries, né? Então, quando alguém fala uma coisa de um assunto que me incomoda, eu já tomo logo uma reação. Começo a ficar mais grosseiro, irritado, agressivo com o assunto que foi colocado. É justamente ali, nesse assunto, que você precisa construir racionalidade, vulnerabilidade. É para ele que você tem que olhar. Então, a gente tem que aprender a olhar para onde os nossos medos estão ainda obscuros. Por que quando fulano fala sobre tal assunto, isso me irrita e eu tenho que dar uma respostinha tóxica, atravessadinha, bibi? Por quê? Por que acontece isso? Então, ser o homem na arena da vida também vai exigir que a gente tenha essa reflexão. Mas por hoje é só, que eu já falei demais. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã vai subir um outro vídeo sobre o básico da astrologia de Áries. E é isso, gente. Espero que por hoje já várias coisas aí fervilhando. A gente segue conversando. Me conta aqui embaixo o que você achou, como você lida com os seus medos, se você já pensou sobre isso e quão difícil para você hoje é ser um homem na arena da sua vida. E eu espero de coração que todos nós consigamos um dia sermos os homens nas nossas arenas, porque todos nós temos um potencial de compartilhar com o mundo coisas que só a gente pode dar, né? Uma das coisas que Áries também representa é essa potência de ser algo divino, né? De ser algo maior e perfeito. Mas isso a gente fala no próximo vídeo. Até mais!